Eu gostaria que você, nesse momento, pensasse na sua vida como um livro escrito. Você pode fazer esse exercício comigo? Eu não sei qual é o gênero que você gosta de ler, sua literatura, os seus livros. Mas talvez a sua vida hoje, se estivesse escrita em um livro, pelas suas palavras, talvez ela poderia ter o gênero da comédia. Você é uma pessoa engraçada, leva tudo na boa, tudo na tranquilidade, tudo às mil maravilhas, tudo muito engraçado. Para outros também, talvez o gênero do livro da sua vida seja romance. Aquela coisa linda, bonita, que dá vontade de dançar, tudo maravilhoso. Encontrei o amor da minha vida, o príncipe encantado, a Fiona do meu Shrek, né? Talvez seja essa a história da sua vida, contada por você, claro. Porém, talvez há pessoas que estão aqui hoje, que quando pensam na história da sua vida, quando pensam no que escreveriam no livro falando sobre si mesmos, nós teríamos histórias de terror, suspense ou drama. Talvez muitos de nós, ao olharmos para uma perspectiva mais ampla da nossa vida, nós até temos capítulos na história que são belos, que são bons. Mas o grande touro do livro é um grande drama, terror. Coisas que se você pudesse voltar atrás e apagar, você faria. E eu quero falar com vocês hoje sobre uma pessoa que, se tivesse essa oportunidade de escrever em um livro a sua própria história, com certeza estaria escrevendo um livro de terror, um livro de drama. Um livro onde esperança não estaria escrito nem na última folha, nem ali naquelas letrinhas pequenininhas que nós temos ali nos livros. O nome desse cidadão é um nome muito bonito que, se você quiser colocar no seu filho, você pode ter a oportunidade. O nome dele é Onésimo. Quantos já ouviram falar desse cara? A Bíblia nos diz no livro de Filemão, na carta que Paulo escreveu para Filemão, que Filemão, um homem de Deus, amigo de Paulo, ele tinha um servo chamado Onésimo. Muito provavelmente esse homem fez algo de mal para Filemão, provavelmente o roubou, porque no fim do livro de Filemão, que tem apenas um capítulo, eu sugiro que depois você leia o todo, Paulo mesmo diz que pagaria a dívida de Onésimo se precisasse no próprio nome dele. E esse homem era um homem que nós podemos dizer que era aquele famoso improvável. Aquele homem que ninguém colocaria suas expectativas, ninguém apostaria suas fichas. E talvez você entrou aqui hoje e você está da mesma forma que Onésimo. Talvez você entrou aqui hoje, olhando para a sua história, você pensa que não há ninguém que apostaria em você. Não há ninguém que colocaria uma ficha na história da sua vida. Não há ninguém que gostaria de escolher você para o time. Sabe quando você está na escola e aí começa a separar o time lá do vôlei, do futebol? Escolhe fulano, escolhe ciclano, escolhe o outro, escolhe Beltrano, e você fica por último. Talvez é assim que você está se sentindo hoje. Mas tem algo maravilhoso para nós aqui. É que Deus, mesmo na história mais terrível, mesmo no pior terror, suspense, drama, seja o gênero que for, Ele é aquele que ainda não colocou o ponto final na sua história, é apenas uma vírgula. E hoje Deus quer te mostrar o capítulo mais lindo da sua história. Você recebe isso? Então eu quero que você veja comigo alguns pontos do que nós podemos aprender de Deus para que nós tomamos posse hoje e possamos romper na história da nossa vida maravilhosa que Deus escreveu para nós. Eu quero que você acompanhe comigo o texto de Filemão. Filemão só tem um capítulo, então nós vamos ler o verso 10. No verso 10, Paulo diz o seguinte para Filemão: eu faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. O primeiro ponto que eu quero falar com você hoje é que Deus não está preso à nossa localidade. Eu vou repetir para que isso fique bem gravado para você. Deus não está preso à nossa localidade. Quando Paulo escreve para Filemão,
Paulo começa a pedir por esse homem, Onésimo. Porque Onésimo foi parar, sabe onde, pasme você? Na mesma cadeia que o apóstolo Paulo estava preso. Então Paulo prega o evangelho para esse homem é salvo, ele é discipulado pelo apóstolo Paulo e ele se torna um homem de Deus. E agora quando Paulo escreve para Filemão, ele diz: eu estou pedindo por esse meu filho Onésimo, que eu gerei entre algemas. Onésimo estava no pior lugar que pudesse existir naquele momento. Onésimo não tinha saída pela esquerda, pela direita, atrás, na frente. Onésimo estava num lugar em que ele poderia gritar, ele poderia esbravejar e ninguém iria atender os seus pedidos. Ele estava num lugar em que todas as coisas são improváveis. E talvez você entrou aqui hoje e você pense isso da sua vida. Que o local no qual você está inserido é um local que não te permite romper em Deus. É um local que não permite que a sua vida ande para frente. Talvez você olhe a sua empresa, por exemplo, e você pense: puxa vida, a minha empresa está tão mal localizada. Quando eu comparo ela com os meus concorrentes, não tem como romper nesse lugar. Não tem como fazer nada aqui, é tudo ruim. Talvez você olhe a sua casa e você diz: na casa que eu estou, não tem como eu ser notado. Não tem como eu vencer na vida, não tem como eu romper em nenhum aspecto. Independente do lugar em que você está, eu quero que você saiba isso: Deus não está preso à sua localização. Deus não depende do lugar que você está para fazer uma obra na sua vida. Talvez você pense: olha, o lugar que eu estou no ministério aqui, talvez fazendo algo tão simples, ninguém vai me ver. Eu não tenho como crescer, eu não tenho como romper. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando Deus escolheu Davi para ser rei, Samuel reuniu todos os filhos de Jessé ao redor da mesa. Mas não era ao redor da mesa que o rei estava. A Bíblia diz que o rei estava no pasto cuidando do rebanho dos seus pais. Quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, não importa o local. Se precisar, Deus te acha no meio do pasto, aonde você estiver, para fazer uma obra na sua vida. O próprio Davi escreveu no Salmo 139, no verso 7: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda assim a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Não importa onde você esteja, Deus já está lá. Deus já está lá. Portanto, se hoje a sua localidade estava te impedindo de romper, se hoje o lugar no qual você está inserido é um lugar de prisão como Onésimo, saiba que até mesmo na prisão Deus pode agir na sua vida. Aquele homem foi gerado entre algemas. Aquele homem recebeu a maior bênção da sua vida quando ele estava encarcerado, sem poder correr para nenhum lado. Sabe por quê? Enquanto não havia saída pela esquerda, enquanto não havia saída para a direita, enquanto não havia saída para trás, para frente, havia saída no alto. Há saída no alto para você, ainda que você esteja encurralado por todos os lados. Deus está a um passo da sua oração, dos seus joelhos no chão, olhando do alto, pronto para te abençoar e fazer algo na sua vida. Em segundo lugar, eu quero agora que você veja comigo o verso 11, por favor. E agora no verso 11, Paulo diz assim: antes, Onésimo era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. A segunda coisa que nós temos que aprender é que Deus não está preso à nossa condição perante a sociedade. Paulo continua escrevendo então para Filemão a favor de Onésimo, ali seu discípulo, seu novo aliado na fé. E ele diz assim: Filemão, Onésimo era inútil para você. Essa era a condição social de Onésimo. Ele era um escravo, ele estava preso e ele era inútil para o seu Senhor. Ele era aquilo que nós chamamos de zero à esquerda. Ele era aquele sobre o qual talvez se sentasse na mesma cadeira, do lado
na mesma fileira, ao lado da sua cadeira aqui na igreja, talvez você pularia um banco. Porque socialmente Onésimo era um derrotado, era um fracassado. Onésimo era alguém que não tinha currículo, que não tinha expressão, que pela sua própria condição social, nada podia fazer. E quantos de nós somos assim? Quantos de nós olhamos para o carro que temos, para a casa que moramos, para a roupa que vestimos, para a escola que os nossos filhos estudam, para o quanto de dinheiro há na nossa conta, e nós nos colocamos para baixo dizendo, com isso que eu tenho, Deus não pode fazer. Com isso que eu sou diante da sociedade, não tem como eu ser respeitado. Não tem como eu subir na minha empresa, não tem como eu assumir grandes coisas. Porque eu estou para trás. É aquele famoso ditado popular, o cara está tão para trás que ele está para trás do último. O último está na frente dele. Talvez hoje você está travado em um lugar de prisões, porque você coloca você mesmo para baixo, diante das condições que você tem. Mas deixa eu dizer algo para você. Talvez hoje você esteja preso nas suas condições, mas Deus não está. Talvez você esteja preso naquele mundo em que você não consegue sair daquela condição difícil na sociedade. Você olha todos superiores acima de você. Você olha para as pessoas ao seu redor e você acha que todas têm chance, mas você é um reprovado. Mas Deus não olha assim. Talvez o nosso coração ele funcione da seguinte forma. Olha, eu acho que para Deus fazer algo de relevante na sociedade, as igrejas precisam estar nas universidades. Deus precisa usar os doutos, aqueles que têm muita sabedoria. Nós precisamos alcançar os bairros ricos, as grandes metrópoles, porque é lá onde estão as pessoas mais influentes e que tocarão a sociedade. Mas deixa eu falar algo para você. Se Deus quiser fazer uma obra grandiosa no mundo, Ele usa tanto a universidade, tanto o letrado, quanto aquele que não sabe ler, quanto aquele que nem terminou os estudos. Quando Deus quer fazer algo, Ele não olha para a nossa condição. Ele não olha para a sociedade e diz, deixa eu ver quem é o mais gabaritado na sociedade. Não. Deus só precisa de um coração disponível. Sabe por quê? Paulo disse o seguinte para Filemão. Filemão, esse camarada era inútil para você. Atualmente, porque ele recebeu o Evangelho, porque ele recebeu Cristo em seu coração e agora ele é filho de Deus, ele é muito útil não só para você, mas para mim. Aprenda isso hoje. A sua utilidade, a sua condição, a sua singularidade, ela não está no quanto você aceita socialmente, mas o seu valor está em que você é filho de Deus, o Rei Altíssimo, aquele que é o dono de todas as coisas. Você é co-herdeiro com Cristo, você é mais do que vencedor. Se você está aqui hoje, você crê em Jesus, você tem o maior gabarito da face da terra, que é pertencer ao Deus dos céus, que pode todas as coisas e tem todas as coisas, que é o dono do ouro e da prata, que é aquele que nos fará na Nova Jerusalém pisar em ruas de ouro, aquele que olha para as bens dessa terra e diz, tudo isso é meu. Portanto, se você estava sacramentando o rumo da sua história, sua condição social, lembre-se disso hoje. O seu valor está no fato de que você é filho de Deus, de que o Evangelho entrou na sua casa, entrou na sua vida, mudou o rumo da sua história. O nosso valor está em Cristo e Cristo crucificado. Em terceiro lugar, eu quero que você leia comigo agora os versos 15 e 16. Na continuidade daquilo que Paulo está dizendo a Filemão, ele diz assim: talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. A terceira coisa que nós temos que aprender hoje é que Deus não está preso ao tempo. Eu vou dizer isso mais uma vez. Deus não está preso ao tempo. Eu não sei se você sabe, mas um dos atributos de Deus é a eternidade. Deus não tem começo, não tem fim. Ele é eterno. Está além do tempo. Esse relato da carta de Paulo a Filemão é um dos grandes relatos que nós temos da soberania de Deus agindo no meio da história.
Imagine você agora. Nós imaginamos o livro da nossa história, mas vamos imaginar outro livro agora. Imagine Onésimo e Filemão escrevendo o livro da história deles. Filemão chega num capítulo agora em que um dos seus servos se rebela contra ele, faz algo contra ele. E agora Filemão deve estar muito bravo, irritado, porque ele tem que reorganizar ali todo o planejamento da sua estrutura. Ele tem que organizar novamente o seu quadro ali de trabalhadores, a rotina do seu dia a dia, porque ele perdeu um dos seus trabalhadores. Talvez Filemão foi lesado nas suas finanças, nos seus bens, e ele vai ter que resolver isso de alguma forma. E agora ele vive um suspense na sua história. Ele não sabe o que vai ser, ele vai ter que fazer alguma coisa. Mas pense no coitado do Onésimo. Era um servo. Foi preso, sem direitos, não tem o que fazer. Inaceitável perante a sociedade. E a única chance que ele tinha de obter algum bem foi embora com a sua prisão. Imagina esses dois homens escrevendo a história deles, e ao colocar um ponto final, eles dizem: a minha história foi triste, foi de um drama sem fim, e acabou como o pior dos terrores. Mas mal sabiam eles que Deus, antes da eternidade, antes da fundação do mundo, já tinha escrito cada um dos seus dias no seu livro. Talvez você chegou aqui hoje, você está olhando para a sua história, você está escrevendo o seu caminhar, e você olha: puxa vida, por que isso acontece comigo? Que história triste que eu estou levando. Nada deu certo, nada funcionou, nada foi para frente. Mal sabe você que antes de você nascer, antes do seu pai e da sua mãe pensarem em você, Deus já tinha escrito todos os seus dias no seu livro e preparado aquilo que Ele tem para fazer na sua vida hoje. E Paulo diz que então a soberania de Deus mostra que para Filemão, talvez ele tinha perdido por um tempo o seu escravo, o seu servo. Mas Deus fez isso para um propósito. Para que Onésimo pudesse estar depois com ele para sempre. Olha como Deus trabalhou. Deus permitiu. Perceba isso. Deus permitiu que Onésimo se rebelasse, roubasse o seu dono. Deus permitiu que Onésimo fosse preso. Deus permitiu que o apóstolo Paulo também fosse preso, de maneira injusta. Deus permitiu que Onésimo estivesse na mesma prisão que o apóstolo Paulo. Deus permitiu que o apóstolo Paulo e Filemão tivessem um relacionamento e que todas aquelas coisas cooperassem enquanto Filemão estava sendo lesado por Onésimo, enquanto Onésimo estava todo triste lá na prisão. Deus estava operando fora do tempo, fora daquilo que o nosso alcance de história conhece, para o bem de Onésimo, de Filemão e de Paulo. Por meio da operação de Deus na história, Deus fez com que sua soberania fosse elevada, fosse glorificada. E agora Onésimo entendeu que se ele estivesse com Filemão todo aquele tempo, talvez ele nunca iria prosperar, ele nunca iria crescer, ele iria ser uma pessoa que nunca teria chance, porque ele era alguém que não tinha Cristo, ele é alguém que estava lesado, que estava lesando Filemão. Filemão agora entendeu que se Onésimo não fosse tirado dele, ele ia ter mais dor de cabeça, ele ia ter mais preocupações, ele ia ter mais problemas. Mas agora que Deus pareceu usar um capítulo triste da história de Onésimo, Deus pega aquele capítulo triste e começa a transformar na mais linda história. Deus tira Onésimo da casa de Filemão, traz ele para a casa da dor, para a cadeia. Mas lá está o apóstolo Paulo, ele recebe o evangelho, ele é salvo, a sua vida é mudada para sempre. E agora ele não é mais um prisioneiro dentro da prisão, ele é um livre escravo de Cristo, mesmo em meio às cadeias. Um homem útil, um homem que iria agora cooperar para o evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa para nós finalizarmos e orarmos. Talvez o curso da sua história está caminhando dessa forma. Você olha as coisas e você fala assim: não dá mais tempo de viver isso. O tempo que eu tinha para viver isso já foi. A grande oportunidade da minha vida se passou, já perdi. Aquilo que eu almejava, aquilo que eu desejava, não dá mais tempo, não tem como correr atrás. Olha para a minha idade, não tem mais o que eu fazer para Deus, eu vou só vir para o culto agora. Você é o crente de cadeira que a gente fala. Mas meus irmãos, eu não sei
quais são as circunstâncias que a sua vida está levando. Eu não sei quais foram as dificuldades que você foi colocado até chegar aqui hoje. Mas uma coisa eu sei, se você é filho de Deus, Deus está trabalhando fora do tempo, usando todas as coisas para o seu bem. E como o próprio apóstolo Paulo fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a sua vida está de ponta cabeça hoje, creia que Deus está usando isso para mudar a sua história lá na frente, para que você tenha um revirar de história, uma mudança de vida extremamente incrível, e você vai poder viver as coisas grandiosas que Deus tem para você lá na frente. Você crê nisso? Você crê que Deus não está preso a essas coisas e Ele pode mudar a sua história hoje? Fique em pé no seu lugar, vamos orar.